Você já reparou que os dias estão mais curtos e as noites mais longas? Pois é por isso mesmo. A gente chegou em junho e essas duas características são muito desse mês. O frio intenso que tem atingido o sul do país deve persistir durante o mês todo de junho. Normal, né? Considerando um dos meses mais frios do ano, o período também é marcado pela diminuição do número de horas de sol durante o dia, característica notável principalmente no sul e parte do sudeste e também do centro-oeste. A gente já percebeu isso aqui em Brasília. Isso ajuda a reduzir e manter o ar frio durante a noite nesta época do ano. A Climatempo prevê que junho de 2025 será mais frio do que o mesmo período em 2024, especialmente no centro-sul do Brasil. Com exceção do centro-sul, a maioria das regiões no Brasil deverá ter temperaturas pouco acima da média. Junho é conhecido por marcar o início mais acentuado do período de seca em boa parte do país. A Climatempo explica que, historicamente, é um mês de pouca chuva no sudeste, no centro-oeste, no interior do nordeste e também em áreas como Tocantins, o centro-sul do Pará e áreas ao norte do Pará. E quais são as características de junho? Enquanto eu falo das características de junho, eu vou pedir para a produção colocar um mapinha que tem aqui na nossa matéria, justamente falando sobre isso, dessas mudanças todas e do sol e do lugar mais quente. Olha aqui, ó, você consegue acompanhar junto comigo. Vê, a parte branca está dentro da média. Aí as partes mais vermelhas, quanto mais vermelho, mais acima da média é que mostra. Então a gente vê justamente essa parte aqui do Nordeste, também do Centro, Centro-Sul, com essas mudanças em relação à temperatura. Olha só, falando mais sobre essas características de junho. A escassez de chuva faz com que o ar seco predomine ao longo do mês. Baixos índices de umidade no ar, na faixa entre 20% e 30%, são bastante comuns no interior do Brasil durante o mês. Junho é considerado um dos meses mais frios do ano nos estados da região sul, do sudeste e no centro-oeste. A passagem de massas de ar frio de origem polar, de moderada a forte intensidade, causam quedas de temperatura muito acentuadas. As madrugadas de junho podem ser frias pela passagem do ar frio de origem polar, mas também pelo efeito de perda radiativa. Noites com pouca ou nenhuma nebulosidade são comuns em junho e geram um resfriamento mais acentuado da atmosfera. Frentes frias avançam sobre todo o Brasil, causando chuva, principalmente nos estados do sul. E a maioria das frentes frias que passa pelo sudeste causam chuva, especialmente no leste da região, que são áreas próximas do litoral. A falta da nebulosidade durante o dia e a noite gera outro fenômeno típico desta época do ano, que é a grande amplitude térmica diária, que significa uma grande diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima no mesmo dia. A gente vê muito isso aqui em Brasília, né? A gente acorda com 15 graus, chega no meio da tarde com 25, tem dias bem quentes, com sol bem quente, que chega até quase 30, pelo menos a sensação térmica. Então essa amplitude entre a mínima e a máxima, quando chega ali no finalzinho da tarde, a temperatura cai muito. Essa é uma característica mesmo de junho, então a gente vai continuar com esse frio em algumas regiões com chuva e principalmente essas noites mais longas em todo o Brasil.